Eu sempre achei que Curitiba era uma cidade tranquila, quase sem surpresas. Uma dessas cidades que, ao passar os dias, você acha que já conhece cada canto, mas naquele dia o ar estava estranho. O céu estava encoberto por nuvens pesadas e uma sensação desconfortável tomava conta do ambiente. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho e decidi tomar um atalho pela Estrada da Graciosa. Não era o caminho mais curto, mas algo naquela rota me chamava. Não sabia explicar o que era. Apenas senti que precisava ir por ali. A estrada estava deserta. Eu não via ninguém, nem outro carro, nem sequer um pedestre. As árvores altas ao lado da estrada balançavam com o vento e o som delas misturava-se com o estalo do asfalto quebrado. Tudo estava em uma calma inquietante, como se o mundo lá fora tivesse sido deixado para trás. Fui dirigindo, mas cada vez mais o vazio da estrada me incomodava. Eu sabia que estava só, mas havia algo mais sombrio no ar, uma sensação de que estava sendo observado. No retrovisor, sempre que olhava, parecia que havia uma sombra seguindo o carro, se movendo à medida que eu avançava. Olhei mais uma vez, mas não havia nada exceto as árvores e a estrada vazia. Então, vi algo à minha frente, uma figura em pé no meio da estrada. Minha primeira reação foi acelerar, mas quando me aproximei, percebi que não era uma pessoa, era algo estranho, era uma estrutura, algo que eu nunca tinha visto antes. Parecia uma mistura de metal enferrujado, pedras antigas e algo mais. Algo que não se encaixava no lugar. A forma dela era irregular, como se estivesse em processo de crescimento ou talvez de transformação. À medida que me aproximava, o ar parecia mudar ao meu redor. O silêncio se tornou denso e uma leve brisa começou a soprar com mais força, mas sem fazer nenhum som. Estacionei o carro, quase hipnotizado pelaquilo. Uma sensação estranha tomava conta de mim, mas ao mesmo tempo havia algo profundamente atraente naquela estrutura. Eu sentia uma força, uma energia que me puxava para mais perto. Meus pés se moviam sem que eu os controlasse e não conseguia mais resistir. Saí do carro e, à medida que caminhava em direção àquilo, o ambiente ao redor começava a mudar. O céu, que antes estava encoberto, se tornava mais opaco, como se algo estivesse obscurecendo a luz. Eu podia ouvir o som do vento, mas ele não vinha das árvores. Era um sussurro distante, como se algo estivesse falando ou talvez gritando de um lugar muito além de onde eu estava. Quando toquei a estrutura, senti uma sensação fria e pulsante nos dedos. Era como se a própria matéria estivesse viva, como se estivesse respirando. Nesse momento, a realidade ao meu redor começou a distorcer. O chão sob meus pés não parecia mais sólido. O espaço ao meu redor se deformava, como se o tempo estivesse se dobrando, se quebrando. Eu tentei dar um passo para trás, mas não consegui. Meus pés estavam presos, como se o próprio ar estivesse me segurando. Olhei ao redor e vi que a estrada havia desaparecido. As árvores estavam desvanecendo e no lugar delas surgiam sombras, figuras distorcidas que se moviam entre o que parecia ser um cenário fragmentado. Era como se eu tivesse sido transportado para um outro lugar ou talvez para outra época, no centro do que agora parecia uma cidade fantasmagórica.
havia uma torre alta, com uma luz fraca e pulsante no topo, como se fosse uma farol em um mar de desolação. À medida que me aproximava, pude ver que a torre não era feita de pedra, nem de metal, mas de algo mais estranho. Algo orgânico, com veios pulsantes que se estendiam para dentro da terra. Olhei para o céu e vi nuvens se formando rapidamente, como se o tempo estivesse se acelerando ao meu redor. Foi quando eu percebi que não estava mais sozinho. Figuras surgiram das sombras, movendo-se lentamente, mas com uma precisão que me deixou em pânico. Elas não tinham forma definida, suas silhuetas eram borradas, indistintas. Os olhos delas, se é que podiam ser chamados de olhos, brilhavam com uma luz intensa, mas não eram humanos. Eram como pequenos buracos escuros que refletiam algo de um mundo distante. Uma dessas figuras se aproximou de mim. E, ao fazer isso, uma dor lancinante tomou conta do meu corpo. Não era apenas dor física, mas uma sensação profunda, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Eu sentia a memória de algo, de alguém, mas não sabia o que era. Era como se estivesse sendo forçado a reviver uma experiência que não era minha, mas que de alguma forma eu sabia. Como se fosse uma lembrança esquecida, enterrada no fundo da minha alma. Eu gritei, mas minha voz não saiu. Não havia som, apenas os sussurros cada vez mais fortes vindo das sombras. Eu tentei me mover, mas meus pés estavam presos ao chão e, à medida que as figuras se aproximavam, a dor aumentava. O tempo parecia se distorcer ainda mais e eu senti como se estivesse sendo puxado para um lugar escuro, profundo, onde não havia mais saída. De repente, tudo se apagou. Eu acordei. Ou pelo menos achei que tivesse acordado. Estava de volta à estrada, mas tudo parecia diferente. O céu estava limpo, mas o ar carregava uma sensação de presságio. Eu olhei ao redor e vi a estrada vazia, o cenário familiar, mas agora mais inquietante do que antes. Onde estava a estrutura? Onde estavam aquelas sombras? Tudo parecia mais sombrio. Eu não sabia se o que eu vivenciei era real, ou se minha mente havia me pregado uma peça. Mas a sensação de que algo estava errado persistia. Desde aquele dia, sempre que passo por aquela estrada, vejo algo no canto dos meus olhos. Algo se movendo nas sombras. Às vezes é uma figura vaga, outras vezes apenas uma presença, mas sempre está lá, como se eu tivesse deixado uma parte de mim para trás naquele lugar. Ou talvez algo tivesse me levado para outro mundo, um mundo onde o tempo não se aplica da mesma forma, onde as sombras existem e onde eu não estou sozinho. E o pior, eu sei que vou voltar lá. Algo me chama e eu não posso ignorar. Algo naquela estrada, naquela cidade esquecida me espera. Eu tentei ignorar a sensação. Eu tentei viver como se nada tivesse acontecido, como se a estrada, a torre e as sombras não fossem nada além de um pesadelo passageiro. Mas por mais que tentasse afastar aquele medo crescente, ele se infiltrava em cada pensamento, cada momento do meu dia. Eu passava pelas ruas de Curitiba, pelo centro movimentado e, apesar de todas as pessoas ao meu redor, me sentia completamente só, como se tivesse sido marcado por algo que não conseguia compreender. Foi então que, uma noite, enquanto dirigia de volta para casa, a sensação voltou. O ar estava mais pesado, o céu nublado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar.
O instinto que eu havia ignorado antes não pôde ser mais ignorado. Eu sabia que precisava voltar para aquela estrada, para aquele lugar. Era como uma força invisível me chamando. Eu tentei resistir. Sabia que era um erro, mas como se estivesse sendo manipulado por uma vontade superior, o volante se virou sozinho. A estrada da Graciosa, que antes parecia distante, agora estava diante de mim, silenciosa e convidativa, como se o próprio caminho estivesse aguardando o meu retorno. Dessa vez, a estrada estava ainda mais deserta. O vento não sussurrava mais entre as árvores, mas sim urrava, como se algo estivesse se agitando na escuridão ao redor. Eu acelerei, mas o medo se tornou cada vez mais palpável à medida que me aproximava daquele ponto específico. A sensação de ser observado se intensificou e dessa vez não era apenas uma presença no retrovisor. Era como se toda a paisagem estivesse viva e de algum modo consciente de minha presença. Quando cheguei àquela parte da estrada onde tudo havia começado, a estrutura estava lá novamente. Mas desta vez algo estava diferente. A luz que emanava dela era mais forte, mais intensa. Não era apenas uma luz fraca que piscava. Era uma luz pulsante, como se o próprio coração daquela coisa estivesse batendo. A torre estava mais imponente, mais real, mas não parecia ser de metal ou pedra. Parecia algo vivo, algo que respirava, se estendia, como se estivesse crescendo lentamente. Eu podia ver as figuras nas sombras novamente mais próximas desta vez. Não eram apenas sombras borradas, eram como silhuetas que agora possuíam uma forma mais definida, como se estivessem me aguardando. Algo dentro de mim queria correr, mas o medo havia se transformado em uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Eu precisei sair do carro, precisei caminhar até aquela estrutura. A cada passo, as sombras se moviam ao meu redor, mas não de uma forma que eu pudesse compreender. Elas não se moviam como algo físico, mas como uma distorção, uma falha na realidade. Cada uma delas parecia observar, esperar, como se estivessem coletando algo, absorvendo algo de mim. Quando toquei a estrutura pela segunda vez, o mundo ao meu redor imediatamente se distorceu. O chão desapareceu sob meus pés e eu me vi de repente em um lugar totalmente diferente. Não era mais Curitiba, não era mais qualquer lugar que eu conhecesse. Estava em uma paisagem desolada, com árvores mortas e uma terra rachada que se estendia até o horizonte, onde uma tempestade escura se aproximava, carregando uma sensação de apocalipse iminente. O céu era negro, mas não havia estrelas, nem a luz da lua. Apenas um vazio absoluto. Eu tentei gritar, mas minha voz estava abafada, como se o próprio ar me silenciasse. As figuras estavam lá, mais nítidas agora. Elas me cercavam. E os sussurros que antes eram distantes, agora eram claros, vindos diretamente delas. Palavras que eu não conseguia entender, mas que me faziam sentir como se algo estivesse se abrindo dentro de mim, algo que eu nunca quis descobrir. E então a figura mais alta, mais imponente se aproximou. Era um ser, mas não de carne e osso. Era uma sombra, uma entidade feita de escuridão, mas com contornos que lembravam algo humano. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos,
brilharam intensamente, iluminando o espaço ao redor. E nesse instante eu vi algo no olhar da criatura. Vi um reflexo, uma visão do passado, ou talvez do futuro. Era a cidade onde eu estava, ou onde havia estado, mas não era mais uma cidade viva. Era uma cidade moribunda, em ruínas, com edifícios que desmoronavam e ruas vazias, onde o tempo parecia ter sido consumido por algo muito maior, algo que eu não podia compreender. Eu estava sendo puxado para dentro dessa visão e não pude resistir. Minha mente foi invadida por imagens distorcidas, imagens de uma cidade antiga, cheia de vida, mas agora dominada por uma presença sombria. Eu podia ouvir os gritos de pessoas que eu nunca conheci, suas vozes ecoando no vazio. Eu sabia que aquelas figuras, aquelas sombras eram habitantes de algum outro plano de existência, algum outro lugar onde o tempo e a realidade se entrelaçam e se rompem. Elas estavam me mostrando algo, ou talvez me prendendo, me preparando para algo. De repente, o ambiente se fragmentou, a cidade desmoronou, as figuras desapareceram e eu estava de volta à estrada, mas não completamente. Algo dentro de mim havia mudado. Eu estava de volta, mas ao mesmo tempo não estava mais. Olhei para o céu, mas ele estava vazio. Não havia estrelas nem nuvens, apenas um vazio profundo. Olhei para as árvores ao meu redor e pela primeira vez vi algo que me fez gelar o sangue. As sombras, aquelas mesmas sombras que eu havia visto antes, estavam se movendo nas árvores, se contorcendo como se estivessem vivas. Eu precisava sair dali. Corri até o carro, liguei o motor e com o coração acelerado segui em frente. Mas, à medida que a estrada passava, eu podia ver as sombras se movendo na periferia da minha visão, como se me seguissem, como se estivessem sempre ao meu redor. E a cada noite, elas estão mais perto. Eu sei que em algum momento elas vão me encontrar de novo. Algo me chama para aquele lugar e não sei quanto tempo conseguirei resistir. O que aconteceu ali naquela estrada deserta não é apenas um pesadelo, é real. E, por mais que eu tente afastar essa verdade, sei que meu destino está de alguma forma entrelaçado com aquela estrutura, com aquelas sombras, com aquela cidade esquecida. Eu sei que vou voltar, eu não tenho escolha. Eu estava perdido. O peso do que aconteceu naquela estrada deserta não me deixava mais. As sombras me seguiam como se estivessem me observando à espreita, esperando o momento certo para me levar de volta àquele lugar. Era como se eu fosse uma peça perdida em um quebra-cabeça de outra realidade, sem saber como encaixar ou sair daquele labirinto de pesadelos. Nos dias seguintes, comecei a evitar a estrada da Graciosa. A cidade parecia mais opressiva, as ruas mais sombrias. E até os rostos das pessoas pareciam mais distantes, como se todos estivessem imersos em algum tipo de névoa invisível que eu não conseguia atravessar. Fiquei obcecado em entender o que havia acontecido, em tentar explicar de alguma forma o que meus olhos haviam visto, o que minha mente havia tocado. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não queria mais voltar lá, não queria enfrentar aquelas entidades, aqueles olhares penetrantes, aquela cidade desolada e escura, que parecia ter sido arrancada diretamente dos meus piores medos. E então, uma noite, enquanto caminhava pela cidade, uma sensação incomum surgiu.
era uma sensação de calma. O ar não estava carregado como antes. O céu estava limpo e a quietude das ruas de Curitiba parecia ser mais reconfortante. Era como se a cidade estivesse me oferecendo uma segunda chance, um tipo de respiro depois de toda a tensão acumulada. No dia seguinte, enquanto dirigia para o trabalho, algo inesperado aconteceu. Eu passei por um cruzamento e à minha esquerda vi um pequeno parque. Eu não sabia porquê, mas algo ali parecia familiar. Eu parei o carro, desci e comecei a caminhar pelo parque. Era um lugar simples, cheio de árvores altas e bancos de madeira. Mas havia uma paz ali, uma serenidade que eu não sentia há dias. Eu estava tão absorto naquela sensação que, por um momento, esqueci completamente das sombras, das figuras e da torre. Foi quando, ao me sentar em um dos bancos, que algo mudou. O silêncio profundo daquele lugar foi quebrado por um som distante, um som suave e reconfortante. Era o som de uma criança rindo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. No entanto, aquele riso, aquele som puro e leve, me trouxe uma sensação de alívio, como se algo estivesse se dissipando, como se as correntes que me prendiam finalmente estivessem se soltando. Lá, sozinho naquele banco, eu senti uma presença, mas não era a mesma presença de antes. Não era algo sombrio ou ameaçador. Era uma sensação reconfortante, como se as forças que haviam me atormentado finalmente estivessem se afastando, me dando um espaço para respirar, para encontrar a paz. De repente, a luz do sol, que antes parecia distante, começou a brilhar com mais intensidade, aquecendo minha pele como se me envolvesse em um abraço silencioso, acolhedor. Eu não sabia o que havia acontecido, mas sentia que aquela era uma espécie de liberação, uma forma de redenção. A partir daquele momento, a estrada da Graciosa, o deserto, as sombras, tudo começou a se apagar lentamente da minha mente, como se tivesse sido uma ilusão passageira. Eu sabia que não podia esquecer completamente o que vivenciei, mas a presença dessas coisas começou a desaparecer, como se eu tivesse sido libertado de um ciclo que eu nem sabia que estava preso. A sensação de ser observado foi substituída por uma sensação de liberdade, uma sensação de que as sombras não tinham mais controle sobre mim. O parque se tornou meu refúgio. Sempre que o medo começava a me consumir novamente, eu voltava lá. O som da criança rindo, a brisa suave que passava pelas árvores, o canto dos pássaros, tudo aquilo me lembrava que havia um caminho para a paz, que havia algo além das sombras, além dos medos. O que aconteceu naquela estrada, nas sombras da estrada da Graciosa, ainda era uma lembrança vívida, mas não mais algo que dominava a minha vida. Eu aprendi que o medo, embora real, não é permanente. A escuridão pode nos cegar por um tempo, mas a luz sempre volta, mesmo nas noites mais longas. E depois de tanto tempo perdido, eu finalmente encontrei meu caminho de volta. O alívio veio quando aceitei que não precisava entender tudo. Às vezes é só preciso deixar as sombras para trás e confiar que a paz virá, que a luz sempre encontra seu caminho mesmo nos lugares mais inesperados.
Saudações, amigos do canal. Peço por favor que tenham critério ao me julgar. Sei muito bem o que fiz e continuo fazendo. E para ser sincera, não me arrependo de nada e nem vou me arrepender. Talvez a vida tenha me empurrado para tomar umas decisões que muita gente considera erradas, mas eu não vejo assim. Tudo começou quando conheci o Túlio. A gente começou a namorar depois de anos dele insistindo. No começo, éramos só bons amigos, desde a época da escola primária. Sempre tive poucos amigos, porque eu era bem tímida e, para falar a verdade, morria de vergonha de interagir com os outros. Com o tempo, o Túlio foi ficando cada vez mais presente. Ele morava com a mãe e falava de vez em quando do irmão. Mas eu só conhecia o tal irmão por foto. O irmão dele morava com o pai, um pouco afastado, e pelo que eu sabia, nunca aparecia por lá. Quando fiz 19 anos, lembro que o Túlio apareceu com flores e um ursinho de pelúcia. Minha mãe vivia dizendo que ele era um bom rapaz e que eu devia dar uma chance. Essas palavras acabaram me convencendo de que ele era sincero, que me amava de verdade. Mas a real é que eu não o amava. Tinha um carinho enorme, claro. Ele sempre foi um amigão, mas amor mesmo, aquele de verdade, eu nunca consegui sentir. Até tentei algumas vezes me apaixonar, mas não rolava. Só que, com o tempo, fui me sentindo muito sozinha. Aí falei com ele que talvez a gente devesse tentar. Ele ficou nas nuvens e passou a ser ainda mais carinhoso. Minha mãe dizia que ele era um verdadeiro cavalheiro, sempre ali comigo para tudo. Às vezes, ele passava o dia inteiro na minha casa ou me acompanhava para todo lado. Em resumo, ele não me deixava sozinha nunca. E hoje, vejo que aquilo já era um baita sinal de alerta. Um ano depois, ele me pediu em casamento. Eu não estava segura, mas minha mãe insistiu que era a minha chance e, meio que influenciada, aceitei. Aí o Túlio e a mãe dele começaram a organizar a cerimônia. Foi nessa que conheci, finalmente, o irmão mais velho dele, Tiago, 2 anos mais velho. Quando vi ele pela primeira vez, algo despertou dentro de mim. Parecia que a gente já se conhecia de outra vida. Só de olhar o sorriso dele, senti uma conexão forte. Os olhos grandes e pretos dele me atravessaram por dentro. Não consegui tirar essa sensação da cabeça durante toda a festa. Tiago era lindo e super interessante. Não se parecia em nada com o Túlio, porque, segundo ele, puxou a mãe, enquanto o Túlio puxou o pai, que era espanhol, e que eu nunca cheguei a conhecer. Depois da festa, o Túlio pediu para o irmão fazer um brinde, e eu me sentia péssima, porque não conseguia parar de olhar para o Tiago. Era como se ele tivesse me hipnotizado com aquele olhar meio misterioso, meio sedutor. Uns 2 dias depois, Túlio levou o irmão até o aeroporto. Ele morava fora do país, mas prometeu que voltaria para visitar. E a partir dali, fui morar com Túlio na casa dele e da mãe, finalmente como esposa. E foi aí que começou minha vida de casada, que, para ser sincera, não me fazia feliz. Na noite de núpcias, não rolou nada de especial. Mas, conformada com meu destino, como dizia minha mãe, resolvi encarar o papel de esposa e levar a vida como todo mundo. Uns 2 meses depois, a mãe do Túlio ficou muito doente. Descobriram que ela tinha um problema sério nos rins, mas ela nunca contou nada para o filho. Ela foi internada, mas a situação já estava bem avançada. Além disso, ela era diabética e tinha outras complicações. Túlio avisou o irmão, e quando ele soube, ficou mexido demais. Tiago pegou um voo e veio às pressas de onde estava. Quando ele chegou e viu a mãe, foi uma cena de cortar o coração. Nesses momentos, a gente percebe quanto tempo jogou fora. Mas, infelizmente, não dava mais para fazer nada, ela faleceu 3 dias depois.
A gente entrou no luto. Eu gostava muito da minha sogra e a morte dela me abalou. Depois do enterro, a casa ficou num silêncio pesado e Tiago perguntou para o Túlio se podia passar uns dias conosco. Naquela hora, eu estava muito mexida com tudo e, para ser sincera, nem pensei naquela atração que já tinha sentido por ele. Depois dos 7 dias de orações, terços e tudo mais, Tiago virou para o irmão e falou que estava gostando de ficar na casa da mãe e que queria continuar mais um tempo por lá. Vale dizer que o lugar era grande, mesmo sendo antigo, com forro de madeira ao invés de laje, mas Túlio sempre cuidou bem da casa. No fim, meu cunhado acabou ficando com a gente. E foi aí que, depois que tudo sobre o enterro passou, comecei de novo a sentir algo por ele. Quando ele chegava perto, minha mão ficava suando. E na hora de puxar assunto, eu travava, gaguejava. Não fazia ideia do porquê de estar agindo assim. Era complicado até encarar ele nos olhos, porque meu coração disparava feito louco. E eu achava que de vez em quando ele até percebia isso. Naquela época, Túlio saía cedo para o trabalho e eu ficava em casa com o irmão dele o dia todo. A gente almoçava junto, ele me ajudava na cozinha e, sinceramente, esses eram os melhores momentos do meu dia. Mas quando meu marido chegava, eu mal conseguia olhar para ele como mulher dele. De noite, eu já nem queria mais ter relação, embora sempre tentasse cumprir meu papel de esposa. Só que a cada abraço que ele me dava, eu pensava no irmão dele. Isso me assustava muito. Tiago não saía da minha cabeça. Eu só conseguia pensar no quanto ele era bonito, interessante, o tipo de homem que qualquer mulher sonha. Com o tempo, tive que disfarçar muito bem para ninguém notar o que eu sentia. Só que teve uma tarde que eu deveria ter feito de tudo para evitar, mas não consegui. Tiago estava tomando uma cerveja e o calor estava de rachar. Acabamos bebendo juntos ali na mesa da cozinha. Foram só 2 copos no máximo. Mas aí bateu aquele silêncio. Ele olhou nos meus olhos e bem baixinho falou: "Você é linda demais. Meu irmão é um homem de sorte." Sem pensar, cheguei mais perto e beijei ele. Foi contra tudo que eu acreditava, mas ele retribuiu. A química foi tanta que a gente acabou indo parar na cama do quarto dele. Foi simplesmente maravilhoso. Nunca imaginei sentir o que senti com ele. Era claro que eu estava completamente apaixonada. A gente nem falou nada naquela hora. Só se deixou levar. E mesmo depois de algumas horas, não rolou nenhum arrependimento. A partir daí, ficou impossível esconder o que a gente sentia. Mas ao mesmo tempo, eu não queria ferir o Túlio, que até então tinha sido um bom marido. Depois de um tempo, tentei me afastar do Tiago, mas não consegui. Eu precisava ver ele, estar com ele. Aproveitava quando Túlio não estava para ir para o quarto do cunhado. A gente sabia que aquilo era uma traição daquelas, mas como resistir se o que sentíamos era mais forte que tudo? Até que um dia, Tiago não aguentou mais viver na mentira. Disse que o irmão era bom demais com ele e decidiu ir embora, voltar para onde morava. Quando ele foi, fiquei só com meu marido. E aí me bateu uma tristeza enorme. Queria chorar o tempo todo, mas me segurava como dava. Às vezes, Túlio perguntava o que eu tinha e eu fingia que estava tudo bem. Com o tempo, fui me reaproximando dele e percebendo coisas que antes eu nunca tinha notado. Tipo, ele nunca conseguia ficar com as mãos paradas, estava sempre mexendo em alguma coisa. Talvez por termos convivido pouco no namoro, isso tenha passado batido. Teve uma tarde que a gente estava vendo futebol. Eu nem gosto, mas ele insistiu. Quando o time dele começou a perder, do nada ele deu um soco na parede. Fiquei passada com aquela reação. Aos poucos, fui enxergando lados do Túlio que eu nem sabia que existiam.
Tudo o que aconteceu e a presença do Tiago tinham me virado do avesso. E a real é que eu não conseguia pensar em mais nada. Já fazia um mês que meu cunhado tinha ido embora, e mesmo ainda sentindo falta, fui me conformando. Só que nesse tempo, minha saúde começou a piorar. Um dos meus rins já não estava funcionando bem. Eu já sentia uns incômodos desde antes de casar. Foi também nessa época que Túlio descobriu que tinha 2 cistos nos testículos. Ele sentia muita dor e o médico mandou que evitasse relações por um tempo. Para ser sincera, isso até me aliviou um pouco, porque no fundo eu já não sentia mais desejo por ele. O tempo todo eu só conseguia pensar no irmão do meu marido e em como eu tinha sido feliz nos braços dele. E para minha surpresa, um tempo depois, do nada, Tiago apareceu lá em casa, me abraçou forte e falou: Não aguento ficar longe de você. Naquele momento, eu senti que ele realmente me amava. Mas eu fiquei super nervosa e pedi para ele ir embora de novo. Não queria continuar enganando Túlio. Só que ele insistia, dizia que era impossível me esquecer. E foi nesse instante que Túlio entrou. Ele deu um abraço no irmão e disse, meio emocionado, que achava que ele nunca mais voltaria. Quando viu o Túlio com aquele jeito abatido, Tiago ficou preocupado. Perguntou o que estava acontecendo, o porquê do irmão estar tão cheio de dor e os remédios não estarem ajudando. A verdade é que Túlio estava fazendo um monte de exames, indo para o hospital direto, e o humor dele estava péssimo. Ele vivia de cara fechada, irritado com tudo. E eu sentia que o fato de a gente não estar mais tendo intimidade o deixava ainda mais frustrado. Mas não era culpa minha, ele não podia, apesar de que eu sinceramente não queria. A vontade de estar com ele simplesmente havia sumido. De qualquer forma, Tiago, mesmo preocupado com o irmão, não parava de me olhar daquele jeito. Isso me deixava toda desconcertada. À noite, quando eu ia me deitar, ele sempre arrumava um jeito de me segurar na cozinha. Passava a mão no meu corpo, demonstrando que queria muito mais do que uma conversa. Algumas vezes eu me desvencilhava e saía rápido, mas em outras eu cedia. Aproveitava os momentos em que Túlio estava dopado pelos remédios, que eram bem fortes, por sinal. Com o passar dos dias, o tratamento começou a fazer efeito. Túlio ainda sentia dor, mas dava para ver uma melhora. Mesmo assim, nada de intimidade. De vez em quando ele vinha até mim, dizia que me amava, e eu mal conseguia encarar seus olhos. Ele me segurava pela mão, perguntava se estava tudo bem, se eu tinha algo para dizer. Mas eu não conseguia abrir a boca. Morria de medo da reação dele. Já tinha visto Túlio ser muito agressivo às vezes, embora em outras fosse tão doce quanto Tiago. As semanas foram passando e quando percebi, eu já era oficialmente amante do meu cunhado. A gente sabia que estava mexendo com fogo, mas eu não conseguia abrir mão daqueles momentos que me faziam esquecer de tudo. Tiago era um homem de verdade, e eu queria aproveitar cada segundo antes que a vida ou Deus resolvesse me castigar. Túlio veio com a notícia de que estava bem melhor. Tinham se passado 2 meses e Tiago ainda estava morando com a gente. E aí, maninho? Você vai voltar para a Europa? Perguntou Túlio. Tô pensando em ficar mais um pouco. Respondeu Tiago, me encarando firme. Na hora, percebi um desconforto no rosto do Túlio, mas como era o irmão dele, tentou disfarçar. Mais tarde, tive uma baita briga com Tiago. Ele queria que eu largasse tudo e fugisse com ele, mas eu não conseguia. Não dava. Ele ficou puto, disse que não dava mais para continuar desse jeito e que se eu não fosse com ele, a gente nunca mais se veria. No dia seguinte, ele tinha sumido. Eu segui minha vida com Túlio, tentando fazer o possível para compensar a culpa que estava me sufocando. 3 semanas depois, o médico deu a notícia.
O cisto que ele tinha estava sob controle, só precisava de medicação. Agora já podemos ter relações, amor. Disse ele, na maior animação. Túlio ficou muito feliz. Me deu um beijo cheio de empolgação. Naquela noite, ele me procurou. E eu inventei uma dor de cabeça. A verdade é que eu estava preocupada. Meu ciclo menstrual estava atrasado uma semana e ele sempre foi super pontual. No dia seguinte, Túlio estava uma fera por eu ter rejeitado ele. Mas nem deu tempo de discutir. Do nada, tudo começou a girar e eu apaguei. Quando acordei, estava num quarto de hospital. Túlio estava lá, sério, com um olhar esquisito. Quando o médico saiu do quarto, ele veio direto com a bomba. Você tá grávida, mas por quê? Me diz o que tá acontecendo. Esse filho não é meu. Na hora comecei a chorar desesperada. Queria levantar, me ajoelhar, pedir perdão de tudo, mas a enfermeira entrou para aplicar o soro. Túlio não tirava os olhos de mim, com aquele olhar carregado de raiva e mágoa. O arrependimento me consumia, porque eu sabia que ele nunca ia me perdoar. Então, não consegui mais mentir. Com lágrimas no rosto, confessei. O filho é do seu irmão. Ele não disse mais nada. Saiu do quarto sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha, com aquele bebê crescendo dentro de mim, sem saber o que fazer. E sem a menor ideia de onde o Tiago poderia estar. Por um tempo, ainda tentei contato com ele, meio perdida. Mas logo caiu a ficha de que eu nunca mais ia vê-lo. Naquela tarde, apareceu uma enfermeira com um prato de comida. E depois entrou um dos médicos, dizendo que o bebê estava ótimo, saudável. As horas passaram arrastadas, e eu ali, sozinha, sem meu marido, sem ninguém para cuidar de mim. Foi só lá pelas 11 da noite que Túlio apareceu na porta. Ele disse que me perdoava, mas deixou claro que isso seria a última chance de salvar nosso casamento. Suas palavras me deram um certo alívio, um consolo que eu nem achava que merecia. Mas mesmo assim, agradeci de coração. Algum tempo depois nasceu meu filho. Só que Túlio já não era mais o mesmo. Ficou frio, distante, como se tivesse virado outra pessoa. Mesmo com minha saúde indo bem, ele nunca mais me tocou e, sinceramente, eu também não tive coragem de insistir. O tempo foi passando, o bebê foi crescendo e Túlio mal chegava perto da criança. Quando chegava, era só para olhar com desprezo. Mesmo assim, eu aguentava firme, porque não tinha para onde ir. Não sabia fazer nada da vida, nunca trabalhei. Eu estava completamente na mão dele. Quando meu filho fez 3 anos, Túlio já tratava ele com muita grosseria. Eu tentava proteger meu filho, claro, mas nem sempre dava tempo. Às vezes, só dava para ouvir os gritos e os choros enquanto ele apanhava. Depois, só me restava acolher o pequeno, limpar os machucados, tentar confortar do jeito que dava. Pedi perdão a Túlio de novo, mas ele só repetia que não conseguia esquecer que eu o tinha traído, com o irmão dele. Foi então, quando o menino completou 5 anos, recebi uma mensagem do Tiago. Ele queria me ver com urgência. Disse que precisava conversar comigo sobre o filho dele. Fui até o local combinado, mesmo com medo. Mas não sei como Túlio descobriu. Quando cheguei em casa, ele estava com uma cara péssima, cheio de raiva, e saiu de carro, acelerando como um louco, sem nem trocar uma palavra comigo. Aí bateu o pânico. Comecei a juntar minhas coisas correndo. Precisava sair dali com meu filho. A gente corria sério perigo. Quando estava quase saindo com uma bolsa de roupas, ele voltou. Parou o carro na frente de casa. E aí eu gelei. Voltei para dentro, desesperada. Meu filho, coitado, se urinou de medo. Ele vivia apavorado com o pai. Nos trancamos no banheiro e de lá escutávamos os gritos do Túlio. Eu tremia inteira. E foi ali que ouvi algo que nunca vou esquecer.
Ele dizia que já tinha dado uma lição ao próprio irmão e que agora ia fazer o mesmo com a gente. Meu filho gritava, chorando, e Túlio gritava palavrões de volta, parecendo completamente fora de si. Eu tentei fugir com meu filho no colo, mas ele me pegou pelos cabelos e me jogou no chão. Gritamos desesperados. Antes que eu conseguisse levantar, ele arrastou o menino para a sala. Gritei, pedindo que não fizesse nada com ele. Ele não me ouviu, agrediu nós dois sem pensar e depois sumiu do mapa. Quando a polícia chegou, fui levada para prestar depoimento, arrasada. Eles começaram a procurar Túlio, mas não o encontraram. Era como se ele tivesse desaparecido do mundo. Passei noites sem dormir, com medo, assustada, pensando o tempo todo no que ele podia fazer. 3 dias depois, recebi uma mensagem dele que dizia: E agora como você se sente? Que pena que você nunca mais vai ter paz. Aquilo me deu um ódio que nem sei explicar. E para piorar, a polícia parecia não se mover. Eu implorava, mas tudo o que diziam era que tinham que esperar o fim das investigações. Aí decidi agir por conta própria. Sabia que Túlio era perigoso. Se eu o encontrasse, o que eu ia fazer? Como ia me defender? Foi então que conheci um cigano velho. Ele me falou que podia me ajudar com feitiçaria. E eu, no medo que estava, topei na hora. Nem pensei 2 vezes. Ele me alertou que nada era de graça, que cobrava caro, mas que o serviço era garantido. Perguntei quanto ele cobrava e ele não enrolou. Olha, senhora, para tirar esse homem da sua vida de uma vez por todas, quero 5.000 reais. Ele nunca mais vai te incomodar. Vai sumir para sempre. Vou usar terra de cemitério. Vai direto para a tumba. Aquilo me pareceu a solução perfeita. Mas, claro, era caro demais. Pedi um tempo. Precisava pensar como ia conseguir aquela grana, já que não tinha 1 centavo guardado e nunca tinha trabalhado. Quem bancava tudo era Túlio, que fazia questão de me lembrar disso o tempo todo. A única saída que me veio à mente foi vender a moto dele. Quer dizer, a moto estava no meu nome, por algum motivo ele deixou assim, mas depois vivia dizendo que logo ia passar para o nome dele, jogando na minha cara por causa do erro que cometi. Foi a solução que encontrei. 3 dias depois, vendi a moto por um preço baixíssimo. Peguei o dinheiro e fui de coletivo até o bairro onde o velho morava. No caminho, tive uma luz no pensamento. Sabe quando a gente sente que algo foi coisa do destino? Foi assim comigo. Não precisava ter contratado aquele trabalho pesado para dar fim ao Túlio. Podia fazer diferente, até melhor. Era bem simples, na real. A ideia era pedir para o velho cigano fazer Túlio ficar perdidamente apaixonado por mim de novo, mais ainda do que antes e, o mais importante, que ele também desenvolvesse um sentimento verdadeiro pelo meu filho. Quando cheguei ao lugar, expliquei tudinho para o cigano. Ele ouviu com atenção e disse que, apesar de ser algo complicado, dava para fazer. Mas não era uma tarefa só. Eram 3 trabalhos diferentes, então ia sair mais caro. Falei logo que estava dura, que não tinha mais dinheiro. Foi aí que ele disse que os 5.000 que eu tinha serviriam como entrada e o resto eu pagava depois, parcelado mesmo. Só que os trabalhos de fato só começaram quase 1 mês depois. E você não vai acreditar no que ele me pediu. Para fazer o feitiço de amor, ele precisava de uma calcinha minha, usada, e ainda por cima com sangue menstrual. E para enrolar ainda mais, a minha menstruação só veio lá pro fim do mês. Assim que desceu, levei a peça pro velho. Ele fez um ritual ali, fervendo a calcinha em água enquanto pedia ajuda para as entidades. Foi uma coisa bem pesada. Confesso que não entendi nada do que estava acontecendo. Só lembro que ele gritava alto. Parecia possuído. No final, ele me entregou uma garrafinha de suco com aquela água e disse para dar um jeito de fazer o Túlio beber. Fiquei sem saber o que fazer na hora.
Falei que nem sabia onde ele estava e que se ele me encontrasse, ia querer me machucar. Lembrei que era justamente por isso que eu tinha ido procurar ajuda. Ele me acalmou e falou que tinha feito uma simpatia da noite de amor e que em até 2 dias o Túlio apareceria, louco de desejo, implorando para ficar comigo. Segundo ele, naquela única noite, o ódio que ele sentia por mim ia sumir. E era aí que eu tinha que agir. Voltei para casa e já mandei meu filho passar uns dias na casa da minha irmã. Era agora ou nunca. Usei aquela água enfeitiçada em tudo quanto é lugar. Coloquei no filtro da cozinha, na garrafa do frigobar do quarto e até fiz uma sopa de ervilha com o resto, a preferida do Túlio. Não tinha como ele escapar dessa. Gente, pasmem, foi tudo exatamente como o cigano falou. Na noite seguinte, ele apareceu aqui em casa, dizendo que me amava e que queria passar a noite comigo. Nem pensei 2 vezes. Fui lá e dei o que ele queria. Depois do rala e rola, ele estava morrendo de sede e mandou ver na água. Em seguida, fomos comer a sopa. Claro, eu fui esperta. Pedi uma pizza para mim e deixei ele se acabar na sua comida favorita. Depois, ele foi embora. Mas, 2 dias depois, como num passe de mágica, voltou. Chegou dizendo que era completamente apaixonado por mim, que eu era o amor da vida dele e soltando 1000 declarações de novela. Mas o melhor ainda estava por vir. Ele disse que nunca mais ia tratar mal o nosso filho, que agora o reconhecia como filho de verdade e que ia cuidar dele com amor. Naquele momento, senti que tudo ia se encaixar, e de fato se encaixou. E olha, já se passaram 10 anos desde então. Estamos juntos até hoje. Seu irmão desapareceu no mundo e nunca mais deu notícias. Túlio virou praticamente meu cachorrinho. Faz tudo o que eu peço, muito mais do que fazia antes. E o melhor é que tudo de ruim que aconteceu parece estar se apagando com o tempo. Talvez a bruxaria não seja algo tão ruim assim como sempre ouço nas histórias enviadas ao canal. Não tenho medo que ele ouça isso, afinal, ele nem sabe mexer na internet. E claro que troquei todos os nomes, não sou boba. Nunca imaginei que um dia eu tomaria uma atitude tão desesperada assim. Mas deu muito certo e hoje posso dizer que sou feliz.